Graça e paz, amados. Estamos olhando essa semana a unção de Deus sobre a minha vida e a sua vida. Carregamos a unção de Deus. Eu e você que temos uma aliança com Deus, estamos em obediência no batismo, na ceia do Senhor, nós temos dupla aliança com o nosso Deus. Celebramos a morte, a ressurreição e a vida de Cristo que tem nos dado para que possamos viver essa unção sobre a face da terra. Ou seja, algo sobrenatural. Davi, então, é chamado diante de Saul para ali se dispor a pelejar contra Golias. Saul diz, olha, contra o gigante você não vai poder lutar porque você é um menino e ele é um homem de guerra. Então, Davi responde a Saul o seguinte: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Ou seja, Davi era responsável. O que dá a entender quando o seu irmão questiona ele lá no campo de batalha, a quem deixaste aquelas poucas ovelhas? Dá a entender que eram poucas as ovelhas. Davi, então, quando aquele leão e aquele urso se levantam contra o seu rebanho, ele toma uma posição. E estava orando e esse urso, esse leão é uma figura do diabo, que tem levado os nossos cordeiros. Ou seja, Jesus ele falou de cordeiros, falou de cordeirinhos quando questionou Pedro se o amava, dizendo ali, dando a dimensão que Pedro deveria pastorear as suas ovelhas e os seus cordeirinhos. Ou seja, dando a responsabilidade de Pedro, para Pedro como apóstolo, como discípulo, de cuidar dos grandes e das crianças. Então nós olhamos aqui Davi dizendo, olha, ele tomou um cordeirinho do rebanho. E muitas vezes esse cordeirinho é o nosso filho. Muitas vezes é o diabo querendo levar as drogas, levando os nossos filhos. O lesbianismo levando as nossas filhas. O homossexualismo levando os nossos filhos. Muitas vezes o diabo levando a nossa esposa, o nosso marido, para um caminho de destruição. E é tempo de nos posicionarmos. O que é esse cordeirinho que o inimigo tem roubado de você? O que é aquilo que o Senhor colocou, aliançou contigo, te deu responsabilidade, mas veio o leão, veio o urso e está levando da tua casa, está levando do teu convívio, está levando da tua realidade, está levando do teu trabalho. E aqui Davi se posiciona. E ele diz assim, e saí após ele e o feri, livrei o cordeirinho da sua boca. Deus te dá autoridade, porque você tem aliança com Deus vivo, para resgatar tudo aquilo que o inimigo tem tentado roubar e às vezes até já tem levado de perto de você. E você talvez vai precisar essa semana correr atrás. E diz o texto aqui que quando Davi correu atrás dessas feras, aquelas feras se levantaram contra ele. Te prepara, porque quando vamos pelejar por aquilo que Deus nos dá, o inimigo vai se levantar para nos amedrontar. Mas Davi aqui o texto vai dizer que ele pegou pela barba, e ele pegou e matou, e livrou aquilo que o Senhor tinha colocado sobre sua responsabilidade. É assim que Deus age. E Davi diz, olha, Deus me deu essa vitória. O Senhor foi comigo enquanto eu lutei com o urso e com o leão. Então ele está dizendo, o teu servo matou tanto o leão quanto o urso. Esse incircunciso filisteu será um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Meu irmão, minha irmã, você que tem uma aliança com Deus, você tem autoridade, você carrega a unção de Deus para pelejar com o Senhor e no Senhor. Deus restaurará coisas sobrenaturais
mas comece a correr atrás, comece a confiar na aliança que você tem com Deus, comece a orar, comece a clamar, comece a buscar as estratégias de Deus sobre a sua vida. Davi teve essa estratégia aqui, que foi agir no pulso. Muitas vezes não é no pulso que vamos resolver, porque a própria palavra diz que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas sim contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso nas regiões celestiais. Mas a unção de Deus sobre a sua vida, o Deus que fez aliança contigo, o Deus que te derramou essa unção, Ele pelejará a sua causa. Basta nós confiarmos e fazermos a nossa parte e não interferirmos, não atrapalharmos o agir de Deus e saber que Ele é fiel para cumprir a parte dEle. Que Deus te abençoe, que sejam dias de restauração, dias de cura, de livramento, de bênção sendo restaurada, de cordeiros sendo trazido de volta ao teu cuidado, de cordeiros que você tinha e tem autoridade que já foram embora, o Senhor trará quando nós crermos e colocarmos em ação a nossa aliança e unção que Ele derramou sobre as nossas vidas. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde e te livre de todo mal. Deus abençoe.